Nossa aula de hoje foi dedicada pela nossa querida amiga da ONG, Larissa Carla Sena Brito, no mérito da elevação da alma de seu querido pai, Antônio Osvaldo Brito. Shalom Vrahá! Mais uma aula linda para todos nós assistirmos, ouvirmos e aprendermos com o nosso querido Rabino Gloiber. E a aula de hoje ela foi dedicada para a nossa querida amiga da ONG Larissa Carla Sena Brito, para a elevação, no mérito da elevação da alma do seu querido pai, Antônio Osvaldo Brito, filho de Enedina Antunes Dias. Olha como ficou a capinha. Ficou muito linda. Ficou muito linda a capinha da aula da nossa querida Larissa. Então, se você quiser também fazer uma aula para elevação de um ente querido seu, ou para negócios também, para saúde, né, cura completa, pronto restabelecimento, você pode entrar em contato comigo e dedicar uma aula também. Então, a aula hoje vai ser sobre a vida após a morte. O que temos? A nossa querida esposa Léo. Shalom Brahá. Hoje temos um convidado especial, nosso Lúcio, nosso eletricista mora aqui da ONG. Oba. Ele está sempre aqui nos ajudando. Hoje ele veio limpar os ar-condicionado, arrumar umas coisinhas que tinha para arrumar. Ele sempre está aqui. Já é da casa. Oba! Shalom Ubrahá. Então, nossa aula de hoje é sobre vida após a morte. Diz o rei Davi que os dias da nossa vida são 70 anos. É um telim, está escrito Tefilá le Moshe, ou Tefilá para Moshe Rabbeinu. Yemesh notenu shivim shana, ve'im bigvorot shmanim shana. Os dias da nossa vida são 70 anos, e se formos muito fortes, são 80 anos. Por que o rei Davi precisou falar isso? Porque antes do dilúvio, o Adão, mesmo tendo comido o fruto do Pri Etzadat, o Pri Etzadat, ele fez uma transgressão, ele tinha que viver eternamente. Esse eternamente, a gente vai explicar o que era esse eternamente. Mas assim, ele não tinha que morrer. Ou seja, eternamente não é eternamente comendo fruta de árvore, nadando nos rios. Tem um limite para o mundo material. Depois o mundo material ele se transforma em mundo espiritual. Ele fica mais alto paraíso do que o alto paraíso. E o Adão não precisaria morrer e depois ressuscitar para isso. Depois que ele fez a primeira transgressão, ele fez uma ação no mundo da ação, uma ação proibida. O mundo despencou para um nível espiritual de Klipat Noga. Uma Klipá, uma coisa, é um nível espiritual que tem o lado bom e o lado ruim misturados. Isso é a Klipat Noga. Abaixo da Klipat Noga tem 3 Klipot Tmeot, níveis espirituais impuros. E dentro desse contexto já existe a morte. Porque sendo que o bem e o mal estão misturados, então nada existe eternamente. Tudo se torna perecível. Mas o perecível para o Adão Rishon, para aquele primeiro homem, era 1000 anos. Hashem, Deus, mostrou para ele, dar vedarshav, dar panasav, cada geração, quem vão ser os grandes tzadikim, as pessoas sagradas da geração, como Moshe Rabbeinu, como o rei Davi. E na hora que ele viu o rei Davi, ele se entusiasmou. Ele falou, uau, esse aí eu me identifiquei com ele. Aí Deus falou para ele, coitado, esse aí não vai nascer, ele vai ser um aborto. Porque ele é Malchut, na Sefirot, ele é nível Malchut. O Malchut, ele só tem o que, é uma Sefirah que só tem o que ela recebe das outras. Então, o Adão Rishon, o primeiro homem, ele falou, então, dos 1000 anos que eu vou viver, eu dou 70 para ele. Então, o Adão Rishon, ele viveu 930 anos. Depois de 10 gerações, teve o dilúvio. Depois do dilúvio, Hashem falou que os dias do homem vão ser 120 anos. Essa seria a média de vida. Todos os nossos patriarcas ultrapassaram essa média de vida. Tinham poucas pessoas que, milagrosamente, assim, viveram muitos e muitos anos. Poucas pessoas que subiram vivos para o céu. Mas chegamos no rei Davi. O rei Davi falou, agora, gente, a média de vida mudou. Esquece aí dos 1000 anos, Matusalém. dos 1000 anos, esquece dos 120.
Agora, a partir de agora, os anos da nossa vida são 70 anos. E se formos muito fortes, vão ser 80 anos. E a média de vida hoje no mundo inteiro, em todos os países do mundo, é entre 70 e 80 anos de vida. Quer dizer, bate com o que o rei Davi falou. Outro detalhe interessante, diz o Zohar, o que mudou? Quando Hashem fez o mundo em 6 dias, e o 7º dia também é um dia da criação, e esse mundo tinha um projeto para 6.000 anos de ação, e o 7º milênio é o Shabat do mundo, é a recompensa pela ação que foi feita. Então, Adão Rishon, dentro desse contexto, ele viveu quase 1.000 anos, viveu 930. Então, cada um desses dias da criação, ele é relacionado a uma das 7 sefirot. Agora eu vou precisar desse quadro mais próximo. E agora, daqui a pouco, vai ter um quadro, esquema dos mundos espirituais também. Então, cada um dos dias da criação, ele vai estar ligado a uma dessas 7 sefirot. Então, o primeiro dia é Chesed. Diz o rei Davi, a nossa vida é uma vida de 70 anos. Cada uma dessas sefirot, ela tem em segundo plano todas as 10 sefirot. Então, dentro dos primeiros 10, os nossos primeiros 10 anos de vida, eles são Chesed. A criança nasceu bonitinho, fofinho, e todo mundo paparica, todo mundo só fica mimando essa criança tão linda, tão fofa. Depois, os segundos 10 anos da nossa vida são Gvurah. A pessoa já começa a trabalhar, já casa. Depois, mais 10 anos de Tiferet. Agora ele já tá bem de vida. E cada 10 anos vai representar uma dessas sefirot. Então ele vai receber a vitalidade dele lá de cima, os primeiros 10 anos da Chesed, segundos 10 anos da Gvurah, terceiros 10 anos da Tiferet. Vai chegar nos últimos 10 anos, vai completar 70 anos do Malchut. Então, aí ele deveria terminar a vida, o rei Davi terminou a vida dele com 70 anos redondo. Só que se ele vem Begvurot, o que quer dizer Begvurot? Vai ter a sefirah chamada de Gvurah, que ela está ligada a Binah. Então, se nós estivermos ligados a Gvurah, quer dizer, se a raiz da alma dessa pessoa, diz o Zohar, é a Gvurah, que ela está interligada a Binah, depois dos 70 anos, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí ele vai receber mais 10. Ele vai para Binah e ele vai viver até 80 anos recebendo a vitalidade diretamente da Kedushá, diretamente do lado puro. Então, quem vive 80 anos, podemos tirar por base que ele veio de... Que ele tem a raiz da alma dele na Gvurah. Na Gevurah. É Yitzhak, nosso patriarca Yitzhak. Então, quem passa dos 70, posso dizer que ele tem a raiz na... Então, pode ter outros motivos também. Entendi. Mas pode ter esse motivo, mas pode ter outros motivos também. Agora, a média de vida, então, vai ser entre 70 e 80. Depois disso, aí vão ter 2 extremos. O extremamente bom, o extremamente ruim, não vai ter meio termo. O extremamente bom, um tzadik, aí ele vai receber a vitalidade dele mais de cima. Ele continua vivendo e recebendo a vitalidade dele da Kedushá. Que é o seu caso. Que vai viver até os 120, com saúde de 20, se Deus quiser. Muito obrigado pelas, Lúcio? muito obrigado pelas brachot. Vai viver muito ainda, vai dar muita aula para nós. Muito obrigado pelas brachot. Mas eu me lembro que o Rebbe, quando fez 70 anos, falaram para ele que ele já tem que se aposentar. Aí ele falou, não, agora vai trabalhar mais ainda. Ele falou para abrir 70 instituições. Ele ficou diretor de mais 70 instituições. Então, na prática, os dias da nossa vida são esses. Estão ligados a Sefirot lá em cima,
a gente não tem o que fazer. Já o prazo de validade é entre 70 e 80 anos, a média de vida no mundo inteiro é entre 70 e 80 anos, e agora vamos dizer que a pessoa terminou 120 com saúde de 20, vamos dizer assim, mesmo sabendo que é 70, 80, mas vamos usar esse conceito 120 que é mais bonitinho. E chegou o dia que ele vai ter que falecer. Como ele sabia? Porque a nossa alma já um mês antes já está sabendo quando ela vai deixar o mundo. Porque nossa alma, ela tem uma missão nesse mundo. E ela sente já que a missão dela terminou, ela sente já que ela já está deixando o mundo. E a alma, não só que ela tem a memória da alma, que ela se lembra das reencarnações anteriores dela, isso traz para ela alegrias e tristezas de acordo com os lugares onde ela se encontra, mas também ela sabe certinho que ela terminou a estadia dela nesse mundo, então um mês antes dela falecer, ela já sabe que dentro desse mês, dentro desses 30 dias, ela deixa o mundo. Então a pessoa já começa a sentir isso. A gente faz um milagre desses para que a pessoa possa se arrepender de tudo que ela fez de errado, deixar esse mundo numa situação melhor. Então, que afinal é o que viemos fazer aqui, né? Exatamente. Aí chega o dia que a pessoa falece. Então, Suzana Vieira entrou. Um beijo, Suzana, amiga da ONG. E a pessoa falece. E nesse dia que a pessoa falece, ela tem que deixar esse mundo material. E aí, muitas pessoas estão obcecadas por esse mundo material. Ou seja, esse detalhe agora que eu vou falar é importante. Nós temos dois extremos de relacionamento ao mundo. Um extremo é a obsessão pelas coisas materiais, obsessão pela matéria. O outro extremo é repugna pela matéria. Como se fala? Então, os dois extremos não são bons. Porque estamos aqui fazendo uma missão. Então, nós temos no Shulchan Aruch capítulo chamado Birkot Nenem, as bênçãos que vamos fazer sobre as coisas que nós temos proveito. Então, a pessoa come uma coisa gostosa, ele fala uma brachá. Então, imagina se agora fizessem uma pílula, como tinham os astronautas antigos, eles tinham uma comida que era uma pílula que tinha tudo que ele precisava comer. E trouxessem isso para a gente aqui, nós não faríamos uma brachá. Você comeria uma coisa dessas sem fazer brachá. Até um xarope, para você fazer uma brachá para o xarope tem que ser muito gostoso. Se é um xarope que não tem gosto, você não fala uma brachá. Para as coisas ruins não precisamos fazer brachá. A coisa que não tem gosto. Mas espera aí, mas isso é a comida lá do astronauta, e ele vai comer isso não sei quanto tempo, isso é o almoço dele, isso é a janta dele, isso é o café da manhã. Mas é uma coisa que ele não tem gosto. Então, não tem prazer em comer. Não tem prazer em comer. Então, nós não podemos estar nesse extremo. Natsutar entrou, Aba. Parabéns. Marcos, Vinícius. Opa, bem-vindos. Bem-vindos nossos amigos da ONG. Opa, bem-vindos. Beijo no coração de vocês. Opa. E nós não podemos estar nesse extremo. E não podemos estar no outro extremo também, obcecados pelos prazeres desse mundo. Então, por um lado, a pessoa tem que comer bem, tem que ter bens materiais, tem que ter uma casa, tem que ter as coisas que ele precisa, mas, por outro lado, ele não pode ser obcecado por essas coisas. Então, dá um exemplo simples. A pessoa foi fazer um passeio e ele foi para os Estados Unidos, estava num hotel que a comida era kasher, e ficou lá uma semana, e depois, para sair do hotel, ele não chora, ele não está apegado, ele não está obcecado. Ele sabe que estava tudo muito gostoso, mas era um hotel.
Então esse mundo é muito gostoso, mas é um hotel. Então a pessoa, por um lado, não pode ter alergia a esse mundo, quer dizer, você tem que comer como uma pessoa normal, você tem que dormir como uma pessoa normal, você tem que ter uma casa normal, você tem que ter roupas normais, você tem que ter proveito das coisas desse mundo. Você ganha uma roupa nova, você fala Shecheyanu, você come uma comida, você fala Brachá. Hashem quer que a gente se sinta bem nesse mundo. Mas, por outro lado, não se tornar obcecado pelos bens materiais, a gente tem que ver esse mundo como um hotel. Estávamos lá, estava muito bom, a comida estava muito boa, dormi muito bem, mas chegou a hora de irmos embora. Então, tem que estar no aeroporto já 4 horas antes, então a alma já 30 dias antes de sair desse mundo que é esse hotel, ela já está preparada, mas vai ter uma pessoa que é uma pessoa anormal. A pessoa chega no hotel, ele acha que o hotel é dele. E na hora de sair do hotel, ele não quer sair, tem que arrancar ele à força. Ele ficou obcecado. Então, chega lá o psiquiatra com a polícia, né, para tirar ele do hotel. Isso a gente vai chamar de Kafakela, Rebuta Kever. Vai ter coisas assim que a Kabbalah, os livros de Kabbalah descrevem. Eles dão exemplos muito malucos, assim. Primeiro, para você entender o exemplo, tem que saber a realidade. Para a pessoa falecer, a morte é o fato de a alma ter saído do corpo. Não tem pessoa que é enterrada com a alma junto. Sim. A alma não está no corpo. Se a pessoa morreu, quer dizer, a alma saiu do corpo. Isso determinou que a pessoa morreu. Então o corpo é enterrado, a alma não está lá. Então, no final das contas, não existe morte. Né? Porque Deus o me que livre. vive é a alma, Se ela né? está enterrada junto com a alma, ela não está morta. Isso. Mas então, a alma saiu, o coração parou de bater. É determinado que esse corpo já é um cadáver, já é um corpo morto. Mas essa alma, ela estava tão obcecada por esse mundo que ela não quer ir embora. Ela não quer ir embora. A pessoa, Deus me livre, encalhou com o BMW dele sem seguro numa estrada no Mato Grosso. Ele fica lá do lado, ele tem medo que vão roubar. Então, o que acontece na prática é uma coisa simples. Os livros de Kabbalah, eles dão exemplos, mas é só exemplo, gente. Pelo amor de Deus, não pega o exemplo como não começa a desenhar assim, que vem um anjo dentro do túmulo e ele dá chicotadas na pessoa dentro do túmulo. Então, o exemplo é assim: a pessoa está dormindo tranquila. O anjo chega, faz um espaço de 1, 2 metros, assim, abre o túmulo da pessoa, tipo, abriu o quarto dela, entra, começa a dar paulada. É um exemplo, porque a alma não está lá dentro do túmulo, mas o Rebuta quebra, os chicotadas no túmulo, quer dizer, essa alma não quer abandonar esse corpo, ela está lá. Ela não quer sair de lá, ela fala, o meu corpo está aqui, como eu posso ir embora? Eu era um grande banqueiro, eu tinha milhões no Brasil, e milhões na América, e milhões na Europa, e milhões e milhões e milhões. Como eu posso deixar tudo isso? Então, dão exemplos, assim, os livros de Kabbalah, tipo, os anjos dão pauladas, chicotadas, ributa quebra. Ou tem outro que é o Kafakela, um anjo joga a pessoa do extremo do mundo ao outro, para ver se ela desanima desse mundo. Tipo, fala, tá bom, cansei, não quero mais ficar, estou Não tem disposto. uma que também é como um lençol, que ele pega e sacode a pessoa como se Então, fosse um são lençol. exemplos, são exemplos. Mas tudo que é exemplo. Ou seja, a alma não está no corpo, mas ela não quer sair desse mundo. Ela está pegada desse mundo. E esses anjos responsáveis por tirar a alma do mundo, eles têm que fazer a parte deles. Tipo, o prédio está pegando fogo e os bombeiros têm que tirar as pessoas de dentro. Tipo, seria uma coisa assim, vai ter uma pessoa que ele vai sair correndo atrás do bombeiro, vai correr mais rápido que o bombeiro e o outro vai ter que ser arrastado. Uhum. Então, aonde isso vai ser aplicado, vamos falar agora sobre dois extremos. Uma pessoa que ela é uma pessoa extremamente ruim e ele teve uma vida extremamente boa. Ele viveu 70, 80 anos dele, as mil maravilhas. Ele fez tudo de ruim. Imagina, tudo que está escrito na Torá que é proibido fazer, ele fez.
Só uma coisa ele não pode fazer. Não pode se matar, porque senão no caso dele seria uma coisa boa, não seria uma coisa ruim. Então, mas todas as Eu não coisas sabia, eu ruins, não tinha pensado por esse lado, né? todas as coisas ruins está escrito que é proibido fazer isso, ele fez. A única coisa ruim que ele não pode fazer é se matar, porque ele estaria fazendo uma mitzvah, estaria fazendo uma coisa boa. Mas aí essa pessoa teve uma vida extremamente boa e ele se comportou de maneira extremamente ruim. Hoje em dia tem vários exemplos disso. Você vê até na faixa de Gaza, os maiores terroristas, eles vivem no Catar, são multimilionários e estão lá nos hotéis no Catar, na academia do hotel, fazendo exercícios, enquanto outros lá estão morrendo. E hoje em dia tem muitos exemplos disso. Mas, detalhe assim, essa pessoa, ele vai entrar nessa classificação. O corpo morreu, agora, ele não quer abandonar esse mundo, ele está obcecado pelo mundo. Então, primeiro, os anjos tentam tirar ele daqui, rebuta Kever, capa aquela, até que conseguem tirar ele daqui. Agora, o que vai ser? Chega no mundo de cima, tem um tribunal divino. O tribunal divino vai fazer o julgamento dele. Ele foi uma pessoa extremamente ruim, teve uma vida extremamente boa, então não dá para descontar uma coisa da outra. Não dá para descontar as coisas ruins que ele fez dos sofrimentos que ele passou, porque ele nunca sofreu. Então, nada zerou lá. Ele tá com a conta cheia. Então, às vezes é oferecido para essa pessoa se reencarnar. Então, vamos dizer, esse é a regra básica. Ele tem direito a mais uma reencarnação. Na outra reencarnação, ele foi novamente a pessoa extremamente ruim, ele teve uma vida extremamente boa. Chega novamente para o tribunal divino. É oferecido para ele se reencarnar novamente, terceira chance. De novo, ele foi uma pessoa extremamente ruim. Agora, na segunda e terceira reencarnação, ele já nasce com vontade de ser uma pessoa ruim, porque ele vai ter que se controlar. Ele vai ter que consertar o que ele fez antes. Então, ele nasce com vontade de fazer as mesmas coisas ruins que ele fez na reencarnação anterior, e vai ter que se controlar. Mas ele não se controlou, então ele fez pior. Já nasceu com vontade de fazer errado, então já fez mais errado ainda. Aí, nesse caso, ele tem direito a uma quarta reencarnação, que na quarta reencarnação ele vai estar num baile na faixa de Gaza, ou na Alemanha, em 1940. Ele vai estar num lugar que, Deus me livre, ele vai passar por uma tragédia. Isso é o segredo da quarta reencarnação. Ou seja, essa pessoa nasceu para fazer um concerto de alma. Aí você fala, uau, mas olha, a pessoa era uma pessoa normal. Ele não fez nada que justificasse tudo aquilo que aconteceu para ele. Por que Hashem não fez um milagre e não tirou ele de lá? Porque essas pessoas da quarta reencarnação são poucas. Então eles têm que esperar centenas de anos até juntar um número grande de pessoas que estão na quarta reencarnação. E aí todos nascem numa mesma região, e naquela região tem a maior tragédia do mundo. Tem a destruição do primeiro Bet HaMikdash, verdadeiro holocausto. Ou tem a destruição do segundo Bet HaMikdash, verdadeiro holocausto. Ou depois pula para Cruzadas e Inquisição, mais um verdadeiro holocausto. Depois pula para a Segunda Guerra Mundial. Em 3.300 anos de história, passamos 4 vezes. 7 de outubro. E hoje a gente tem aí o caso do 7 de outubro, Deus me livre. Então passamos por 4 situações assim que você fala, pô, uma região inteira, você não tinha para onde fugir. E então essas almas tiveram que esperar centenas de anos para passar por esse concerto. Mas aí do que se trata? A pessoa, ele teve uma vida extremamente boa, ele não se comportou da maneira adequada, 3 reencarnações em seguida, e na quarta, então, para não aumentar a conta dele, sendo que Deus é a essência do bem, para não aumentar a conta dessa pessoa, que Deus me livre-se, eu não vou entrar em detalhes assim, mas para não aumentar essa conta, Hashem, Deus, ele cobra dessa pessoa na quarta reencarnação, tipo, é como um médico que cura a pessoa, a alma dele é totalmente curada de tudo que ele tinha feito 3 reencarnações anteriores. Esse é um caso
raro. Aconteceu 4 vezes na nossa história, agora aconteceu de uma maneira bem pequenininha, mas 4 vezes aconteceu de uma maneira grande, então quer dizer, leva centenas de anos até acumular essas pessoas da quarta reencarnação. Agora, o caso normal, que não é esse caso, é que a pessoa ele vive uma vida normal. Então, o que ele faz de ruim, muito disso é ignorância. Ele acha que rezar para a estátua é uma coisa boa, porque ensinaram ele, que ele acha que a mulher acha que se o marido traiu, ela é permitido para ela trair também, porque ele traiu, então ela também pode. Tipo, a pessoa vai, o Adão joga a culpa na Eva, a Eva joga a culpa na cobra, a pessoa vai justificando. E o que ele faz não é 100% consciente. Então entra numa classificação que o Rambam chama isso de Tinok Sheneshba Ben Hakom. Uma criança que foi raptada pelos idólatras, ensinaram para ele a fazer idolatria. Lá em cima, ele não vai ser julgado pela idolatria que ele fez. Ele vai chegar lá em cima e vai falar, olha, eu estudei no seminário, me formei padre católico, estava rezando para a estátua o dia inteiro. O Tribunal Divino verifica lá e fala, olha, isso não consta no seu currículo. Você não fez isso. Por que não fez? Ele sabe que ele fez. Porque ele fez isso por total ignorância. Mas não vai para conta da pessoa, então. Não vai para conta, não vai ser julgado por isso. Isso não aparece na... O Rambam chama isso de Tinok Shanesh Babenakum. O neném que ele foi preso entre os idólatras, toda a idolatria que ele faz é ignorância total. Ele não vai ser julgado por ter feito isso. Então, no currículo dele lá no Tribunal Divino, só vai constar o que ele fez de propósito. Conscientemente, por maldade, ele fez aquilo, então aquilo ele vai ter que prestar conta. Ou seja, ele sabia da gravidade da coisa. Então, o brasileiro sabe que é proibido assassinar. Então, ele não vai assassinar ninguém, porque ele sabe que isso é uma coisa grave. Mas ele acha que idolatria ele está fazendo coisa boa. Então, pela idolatria ele não vai ser julgado, mas pelo assassinato sim. Então chega lá em cima o alemão... Porque ele sabe que é errado. Né? Sabe que é errado. Então chega lá no Tribunal Divino o alemão da Segunda Guerra Mundial e um canibal da ilha de Bornéu. Os dois chegam para serem julgados. O alemão é julgado que ele é um assassino e ele vai ter que passar por uma retificação por ter assassinado. Aí o canibal vai ser julgado ignorante. Os pais ensinaram ele que tem que matar o canibal de outra tribo para comer. E ele foi lá, matou e comeu. Aí o alemão vai falar, pera, mas eu matei e não comi o cadáver. Ele matou e comeu o cadáver. Como pode ser que ele não vai ser julgado, não vai receber um castigo para isso e eu vou? Eu vou falar para ele, você estava na universidade e você aprendeu que é proibido assassinar. Depois você foi assassinar mulheres e crianças, e mulheres grávidas e crianças pequenas e velhas. E não é que você foi para uma guerra, tinha um soldado do outro lado te atirando, você tinha que se defender. Você foi assassinar famílias. Então, você sabia que era proibido, não tem como não saber. Você estudou numa universidade e te ensinaram que é proibido assassinar. Agora o outro não, o outro aprendeu. Os pais ensinaram, você quer comer, tem que matar o canibal da outra tribo e comer o fígado dele. Então ele não é culpado, ele recebeu a educação errada. Então assim faz é feito o julgamento no Tribunal Divino, a pessoa é julgada pelas coisas que ele fez, sabendo que ele estava fazendo errado. Então, nós vamos ver situações no nosso povo que as pessoas, na época do primeiro Bet HaMikdash, o rei da Judeia era o rei de Israel, né? Depois se tornou o rei da Judeia, ele era chamado de Rehavam. Foi feito contra ele uma revolução, todos eram judeus religiosos, tinha lá um grande rabino, Yeravan Ben Navat, ele fez uma revolução, ele separou, tirou o reino da Judeia de Israel, eles continuaram sendo o reino de Israel, o país das 10 tribos, de norte a sul, de Dan até Beersheba, e o reino da Judeia foi expulso, foi colocado para fora. Mas aí tinha que ir para o Bet HaMikdash. E ele imaginou que lá no Bet HaMikdash, sendo que o Bet HaMikdash fica na terra da Judeia, e o rei da Judeia tem uma cadeira lá, e os reis de outros países têm que ficar em pé. E ele falou, agora todo mundo vai ver que eu estou de pé, e ele está sentado, então ele resolveu
trouxe duas vacas sagradas lá do Egito, dois bois, colocou um em Dan, outro em Beersheba, e colocou o exército no meio dos campos e falou assim, se alguém subir para o Beit HaMikdash, leva uma flechada, não vai saber de onde. E obrigou o povo inteiro a fazer idolatria. Então, essa geração, eles eram judeus religiosos que optaram por fazer idolatria por motivo de kavod. Ou seja, aí diz o Arizal, eles se reencarnaram na época das cruzadas, na época da Inquisição, e cada um de acordo com o nível de obsessão pela idolatria, assim foi o que aconteceu para eles. Se a pessoa sacrificou os próprios filhos para idolatria, ele tinha que morrer e não fazer idolatria. Se a pessoa deu dinheiro para idolatria, tinha que perder o dinheiro e fugir para não fazer idolatria. Cada um de acordo com o nível de obsessão dele. E disse o Arizal, depois que, sendo que essas almas já passaram pelo mundo, o Arizal veio depois da Inquisição, ele falou, agora, a partir de agora, não vão mais ter perseguições religiosas em lugares onde tem comunidade judaica, porque essas almas já fizeram o conserto delas. Então a gente vai ver depois no Holocausto que o general dos alemães, o Rommel, foi para o norte da África, eles conquistaram a França, e o norte da África pertencia à França, Marrocos, Argélia. E na hora que ele chegou no Marrocos, ele foi verificar se tem lá judeus para assassinar. Aí trouxeram para ele os representantes da comunidade judaica e conversaram. E ele falou, esses aí são árabes de religião judaica e a nossa perseguição não é uma perseguição religiosa. Só se vocês encontrarem aqui judeus europeus, aí a gente mata, mas esses são árabes de religião judaica. E por outro lado, na Europa, eles mataram padres e freiras que tinham um avô judeu. Quer dizer que o Holocausto não era perseguição religiosa, era perseguição racial. Então, realmente vemos que o Arizal falou que não vai ter mais perseguições religiosas, e não teve. Então, esse é o concerto daquelas almas, daquelas pessoas que viviam na época do rei Salomão, que eles eram pessoas muito ricas, tinham uma vida muito boa, e optaram por fazer idolatria. Ou seja, esses dois extremos, isso vai causar o que a pessoa está passando. Agora vamos voltar para a pessoa normal. A pessoa normal, o que ele faz de ruim, ele é envolvido com muita ignorância. Mas muita ignorância. Às vezes ele dá um berro, porque já a pressão está tão grande que já Moshe Rabbeinu chegou uma hora que ele bateu na pedra, ele não aguentou mais. Até Moshe Rabbeinu surtou. Então chega uma hora que uma pessoa normal, ele dá um berro, porque a provocação está tão grande, a pressão está tão grande, mas o normal da pessoa normal não é ficar berrando por aí, senão ele já estaria internado no hospício. Né? O normal da pessoa normal é não gritar, não berrar, não bater. Às vezes acontece que ele dá um berro, mas aí ele sofre tanto que ele fala, pô, mas eu dei um berro, mas depois já passei por tantas depois desse berro. Não está justificando aqui O berro. na Torá está escrito olho por olho, dente por dente. É um versículo que aparentemente não tem necessidade nenhuma, porque a pessoa chega num casamento, tira a dentadura, coloca a dentadura em cima da mesa e fala, gente, quem me olhar feio, eu dou soco na boca, vocês não vão poder me fazer nada, que eu não tenho dentes. Ele tira a dentadura, coloca em cima da mesa, ele mostra para todo mundo, vocês não tem como me arrancar um dente, então eu posso quebrar dente de todo mundo, vocês não vão me fazer nada. Aí não, de acordo com a Torá, ele vai ter que pagar o implante, vai ter que pagar o médico, vai ter que pagar a vergonha contra o paciente. Então, por que precisa desse versículo, olho por olho, dente por dente? Aí dizem nossos sábios que a indenização de um olho não é como a indenização de um dente. Mas se a Torá falasse, olha, a indenização de um olho é 100, e a indenização de um dente é 10, tá bom, mas a Torá não te dá valores. Os sábios têm que julgar, fazer o julgamento. E qualquer sábio, qualquer rabino, em qualquer julgamento, ele vai determinar isso automaticamente, que a indenização por um olho não vai ser como a indenização por um dente. Esse versículo vai ser desnecessário. Que não vai ser por causa disso que ele vai determinar que é diferente. Ele não vai falar, gente, tem um versículo que olho por olho, dente por dente, por isso eu sou obrigado a fazer uma indenização diferente pelo olho do que pelo dente.
Não, ele vai fazer indenização diferente porque é uma coisa lógica, que um olho é mais importante do que um dente. Então, diz o Zohar, esse versículo vai ser necessário para o seguinte: para cada um de nós saber que você não vai sofrer mais do que o mal que você fez. O máximo que acontece de sofrimentos para a pessoa é aquilo que ele fez de mal. Ou seja, se ele deu um soco em alguém, quebrou um dente da pessoa, e ele estava orgulhoso de ter feito isso, ele falou, olha, mexeram comigo, tá vendo que não vale a pena mexer comigo, quem mexe comigo leva soco na boca, e ele não fez chuva, não se arrependeu, e ele morreu achando que ele estava certo. Aí o máximo que vai acontecer para ele, ele vai nascer de novo, vai levar um soco na boca, o que ele fez para o outro vai acontecer para ele. Então não tem inferno eterno. Ele não vai sofrer eternamente pela coisa ruim que ele fez. Por isso está escrito olho somente por olho, não por dois olhos. Dente por dente, não por dois dentes. Quer dizer, o máximo que ele vai sofrer é o mal que ele fez. E tem muitos sofrimentos nesse mundo que não são por causa disso, é que Hashem dá para nós obstáculos a serem ultrapassados para que a gente consiga subir a um nível que a gente não merece. A um nível que a gente não mereceria subir até ele. Né? Para que você se torne um tzadik maior do que o nível do revestimento da sua alma, das vestimentas da sua alma. Então existe isso também, mas é outro tema. Então, uma pessoa normal, o que ele fez de bom, ele vai ter uma recompensa eterna. O que ele fez de ruim, ele só vai sofrer de acordo com a coisa ruim que ele fez. Toda pessoa normal vai ter um remorso pela coisa ruim que ele fez. Porque dizem nossos sábios, no Zohar está escrito, tem dois anjos. Tem um anjo que ele vai ser o Yatzeratov, ele vai ser responsável pela sua boa inclinação. Tem um anjo que vai ser responsável pela sua má inclinação. Então a pessoa acha que quando ele quer fazer uma bondade, quer fazer uma coisa boa, ele fala, quero fazer uma coisa boa, quero tanto fazer essa coisa boa, mas não vou conseguir. Vai conseguir, que o anjo vai fazer com que ele consiga fazer a coisa boa que ele tinha certeza que ele não iria conseguir fazer. O outro que vai fazer a coisa ruim, ele acha que ele é limitado, ele não vai conseguir fazer uma coisa tão ruim assim, vai conseguir, que tem um anjo que vai ajudar ele a fazer a coisa ruim. Então, depois que ele fez a coisa ruim, ele cai na real, ele fica com remorso, ele fala, uau, como pode ser que eu fiz isso? Não foi você que fez isso, foi o anjo que te ajudou. Por que o anjo te ajudou? Porque você optou por fazer a coisa ruim. Mas depois ele fica com remorso. Ele fala, não pode ser, eu tento me lembrar do fato, não pode ser que eu estava lá, não pode ser que era eu que tinha feito aquilo. Não era, mas você optou por isso e você causou isso. Quer dizer, a pessoa tem um remorso. Esse remorso pode transformar a coisa ruim que ele fez intencionalmente, e ele transforma ela como se ele tivesse feito isso sem intenção. Isso é uma etapa. Agora, se o remorso é maior ainda, ele transforma a coisa ruim que ele fez em coisa boa. Por quê? Que coisa boa uma coisa ruim pode se tornar? Ela se torna a mitzvah da tshuva. Dá um exemplo para vocês. Nosso amigo Lúcio Baruch Hashem, Tzadik, ele trabalha o dia inteiro, o mês inteiro. E ele pode me dizer que ele está perdendo tempo, todo dia 10 horas de tempo perdido. Mas chega no final do mês e ele dá uma tzedakah. Então isso transforma todo o trabalho que ele fez na mitzvah da tzedakah. Ou seja, todas 10 horas por dia, durante 26 dias por mês, ele está fazendo tzedakah. E a mesma coisa acontece quando a pessoa faz tshuva. Ou seja, toda aquela coisa ruim que ele fez, tudo isso se transformou na mitzvah da tshuva. Ou seja, da mesma maneira que se você trabalhou e você deu uma parte do dinheiro que você ganhou para tzedakah, então todo o seu trabalho virou tzedakah, a pessoa teve um remorso tão grande pela coisa ruim que ele fez, que toda aquela coisa ruim se transformou em tshuva. Então ele vai chegar lá no céu.
E ele se lembra, a alma não é bobinha, ela se lembra das coisas ruins, ela tem a memória da alma, ela se lembra das coisas ruins que ela fez. Ela chega no tribunal divino e vão falar para ela, olha, aqui você, tal dia, tal hora, você fez uma mitzvah enorme, você vai para um paraíso maior. E ele sabe que tal dia, tal hora foi o dia que ele fez a pior coisa do mundo. Então, por quê? Porque ele teve um remorso tão grande pela pior coisa do mundo que ele fez, que aquilo virou mitzvah. Virou a mitzvah da tshuva. Então, uma pessoa normal, ele faz muitas coisas boas. As coisas ruins que ele faz, ou ele faz por ignorância, que aí ele já não é nem julgado, porque diz o Tosfot, que os povos do mundo, os povos que moram fora de Israel, da época do Bet HaMikdash, ele estava falando que tinha uns grandes milagres no Bet HaMikdash, que todos os idólatras que eles moram fora de Israel, eles estão fazendo só o que os pais faziam. Então eles não são culpados pela idolatria que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo, os pais ensinaram a fazer assim, eles fazem assim. Então isso é ignorância. Então a pessoa não recebe um castigo pela idolatria que fez. Então o que acontece? Que uma pessoa normal, a maior parte das coisas que ele faz, de coisas ruins, é por ignorância. Então já não tem aquele valor da pessoa que ele sabia o que era certo e optou por fazer a coisa errada. E depois que ele faz a coisa ruim, ainda ele tem um remorso. Então ele chega lá em cima, ele fala, uau, olha, eu ouvi falar que a pessoa que morre, ele vai entrar no inferno tão grande. E ele chega lá em cima e fala, cadê o inferno? Não está sentindo nem cheirinho de fumaça? Cadê esse inferno tão grande? Imaginei que, olha, eu dei um espirro, imaginei agora eu vou pegar o inferno eterno. Então, em primeiro lugar, não tem inferno eterno. Em segundo lugar, a gente sofre nesse mundo, então a gente apaga as coisas ruins que nós fizemos, porque as coisas ruins que a gente faz, elas não têm toda aquela força, toda aquela qualidade das coisas ruins que foram feitas há 2000 anos atrás. E um ponto aqui, Alba, importante nesse caso, né, das coisas ruins não ter essa importância. Porque hoje a gente vê muitas pessoas falando de depressão. E elas redimensionam a coisa ruim que elas fazem. E aí, nesse ponto, eu acho bom, assim, dar um detalhe, um detalhe aqui nesse negócio, porque assim, não é você acha que você faz coisa ruim, né? Não estou falando aqui de assassinar e, né, coisas graves, mas assim, às vezes a pessoa acha que uma coisinha que ela faz é tão grande, é tão ruim, que ela se pune tanto, ela se condena, deixa de viver. Então, assim, isso é muito perigoso, né? Nesse ponto era bom a pessoa então, ficar... o detalhe importante que a gente tem que se conscientizar que Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem, e Deus não precisa de psiquiatra. Deus não precisa ser internado no hospício. Ou seja, da mesma maneira que você não ia pegar sua criança pequena e ia, Deus me livre, colocar ele num beco sem saída, quanto mais que Hashem não vai fazer isso para nós. Agora, por outro lado, quando a criança pequena está chorando de dor de barriga, então o pai responsável tem que levar a criança para o hospital. Então, tem que curar a criança. Então, no nosso caso, às vezes a gente passa por um tratamento. Deus é a essência do bem. Nós fizemos coisas erradas conscientemente em reencarnações anteriores. E a gente passa por certos sofrimentos. Agora, a pessoa começar a pensar que Deus, que Ele é a essência do bem, a pessoa começa a achar que Ele é a essência do mal, que Ele está esperando a gente errar, que Ele vai ter um prazer somente. Quer dizer, a sua reza, Ele não tem prazer em te ouvir. A mitzvah que você faz, Ele vai encontrar defeito. Ele está esperando você fazer a coisa errada, que isso é o prazer que ele tem, isso é problema psiquiátrico, né? E Deus não está nesse nível de... Deus é essência do bem. Deus não age assim, né? Deus não fica atrás de você, lá curiando para saber o que você está fazendo de errado, para te punir, para te dar um castigo. Não é assim, Deus não é assim. O ser humano, ele consegue chegar nesse naipe. Ele consegue te perseguir, ficar de olho em você, para ver onde você vai cair, para ele poder ir lá e acabar de matar. Mas Deus não é assim, de jeito nenhum. Hasbe shalom. O que acontece é que tem a influência do país. A gente sabe, cada país que tem uma comunidade judaica,
a comunidade judaica daquele lugar, ela pegou um pouquinho da influência do povo daquele lugar. Então, por exemplo, os judeus da Síria, eles pegaram um pouquinho da mentalidade da Síria. Judeus do Líbano, que é a mesma mentalidade que a Síria, pegaram um pouquinho da mentalidade. Meu avô veio de Ainahar, do Líbano. Ele tinha o RNE dele era da Síria, que é o mesmo lugar, vamos dizer assim. Ele conseguiu um passeio da Síria, tipo, era a mesma língua, o mesmo povo. Então, a comunidade judaica que estava lá, eles pegaram um pouquinho daquela mentalidade. Então você vai ver nas tradições do Sephardim que tem muita coisa que eles dão ênfase, que os árabes daquela região dão ênfase também nessas mesmas coisas. Então, por exemplo, o árabe ele gosta muito de rezar. Os judeus Sephardim lá da Síria, do Líbano, sempre ele vai falar, você não vai ver lá em Israel judeu sefaradi antirreligioso. Você vai ver judeu europeu antirreligioso, e na Europa tinha os comunistas que eram antirreligiosos, os russos eram antirreligiosos. Tinha uma época muito extensa, assim, 70 anos de comunismo. Então você vai encontrar judeus do leste europeu que eles são antirreligiosos, mas você nunca vai encontrar um judeu de um país árabe que ele seja antirreligioso. Ele pode não ser religioso, mas sempre ele vai estar falando Baruch Hashem, sempre vai estar falando, assim, ele sempre vai estar no ambiente religioso, assim, Shabbat ele vai fazer o Kiddush, depois disso você não sabe o que ele vai fazer, mas Kiddush ele não deixa de fazer. Então eles pegaram a influência do lugar. O que acontece é que o cristianismo é um derivado da mitologia. É uma deturpação os romanos deturparam a mitologia dos gregos, e o cristianismo pegou esses conceitos básicos da mitologia. Na mitologia tinha um conceito de o Todo-Poderoso. O que é o Todo-Poderoso? A Grécia tinha 5 cidades e tinha lá o Monte Olimpo, e eles, com essas 5 cidades, eles fizeram uma guerra contra o Império Persa e conseguiram destruir o Império Persa inteiro. E eles não eram muitas pessoas, mas o que é o Todo-Poderoso no conceito dele? É a pessoa, é o carrasco, é a pessoa que ele consegue violentar a mulher na noite de núpcias dela, na frente do marido, e ninguém consegue matar ele. Então, o conceito de Deus deles, que o Zeus foi com a mulher do anfitrião, que ela era virgem casada, então tinha que ser virgem casada, que isso só acontece na noite de núpcias. Aí ele violentou a mulher na noite do casamento dela, na frente do marido, o marido ainda teve que dar sorrisinho. Quer dizer, esses conceitos assim de crueldade, que na mentalidade deles, quanto mais cruel era a pessoa, isso mostrava que ele era grande, forte e poderoso. Esses conceitos eles chegaram depois na mitologia dos romanos, e eles se tornaram depois o cristianismo. Então Deus tinha que ir com a mulher, a Maria tinha que ser virgem casada, e no lugar de dormir com o marido na noite de núpcias, tinha que dormir com Deus. Quer dizer, era o conceito de todo-poderoso daqueles gregos antigos, daqueles romanos antigos. Então essa crueldade, quer dizer, quanto mais forte a pessoa, então, quanto mais cruel a pessoa, isso é a prova de que ele é mais forte. Isso chegou a, Deus me livre, na mentalidade desse povo. Ou seja, os portugueses vieram para cá 500 anos atrás, e eles conseguiram fazer um trabalho aqui de desinformação. Toda pessoa que mora nesse lugar, ele acha que Deus é ruim. Ele acha que Deus é cruel, ele acha que o conceito de Todo-Poderoso é violentar a mulher do outro na noite de núpcias, e se até isso ele é capaz de fazer, então quanto mais qualquer... Então a pessoa acha assim, eu vou rezar, Deus não está se importando com a minha reza, ele vai ter prazer só em me pegar quando eu tropeçar. Então minha reza, rezei, imagina, ele já deve ter encontrado algum defeito na minha reza, entende? Isso não é judaísmo, isso é idolatria. Esse conceito que Deus é ruim é idolatria. É o conceito dos gregos, que depois aquela religião terminou. E depois foi deturpada pelos romanos, que terminou. Mas virou cristianismo. Então hoje a pessoa que mora num país cristão,
ele entra no hospital, ele vê aquela criatura lá pregada na madeira, sangrando, e com coisa de espinho na Sim. cabeça, sangrando, e aquela cara de coisa. E ele acha, olha, isso é Deus para ele, entende? Quer dizer, Deus me livrar o nível da crueldade, no lugar de colocar uma placa, cenas de violência para crianças não entrarem num lugar desses, eles acham que isso é. Então, a mentalidade que os portugueses trouxeram para cá. Isso aí já colocando medo, né, Aba? Sim. Porque assim, ó, por exemplo, eles colocam lá, daí a criança vê essa imagem desse homem pregado na madeira sangrando. Aí ele fala, tá vendo? Olha só, ele morreu por nós. Ele morreu por você. Pra gente ter um respeito, entre aspas. Já começa Já começa a colocar medo. Tipo, não colocar posso o dizer. trauma na criança. Colocar um trauma, né? Eu não Coloca posso o trauma da desrespeito. dívida, né? Olha o que você fez, olha o que É da você fez. dívida, é da dívida. Pô, ele fez, olha, o cara vai ter que Sim. fazer também. Olha o que você fez, É a né? Olha o que dívida. você causou. Então, esse conceito de que Deus é ruim, de quanto mais ruim a pessoa, mais todo-poderoso ele é, infelizmente esse conceito entrou na mentalidade de todo mundo aí. Então a pessoa reza, ele fala, Deus não está se importando como é rezar. Ah, então você não precisa mais rezar? Ah, a Torá fala que você tem que rezar. Ah, então como pode ser? Se você tem que rezar, como pode ser que Deus não está ouvindo essa reza? Então é uma contradição, que ele Sim. pegou a mentalidade do país. E ele acha que ele é obrigado a rezar, mas que Deus é ruim, não está ouvindo a reza dele. Ah, então por que pediu para ele rezar? Porque ele é um tirano, ele quer fazer você sofrer, entende? Sim. Então ele pediu para você fazer uma coisa desnecessária, para você ficar sofrendo. Então isso é a mentalidade da idolatria. Ou seja, se Deus pediu para te rezar, quer dizer que ele está ouvindo a sua reza com a maior alegria. Tá esperando, né? Tá ansioso. Sim, que em você qualquer situação que você tiver. Quer dizer, a pessoa que fez as piores coisas do mundo, ele está isento de rezar? Ele tem que rezar. Tem que Então, se ele tem que rezar, quer dizer que Hashem quer ouvir a reza dele. Tinha uma criatura que Deus falou que não queria ouvir a reza dela, que era a cobra do paraíso. Então, está escrito que ela vai comer o pó da terra. Aqui, quer dizer, aqui tem o Instituto Butantan, aqui do lado. Você vai lá e pergunta qual cobra come pó. Ah, se a cobra comer pó, ela morre. Então, o que quer dizer que ela vai comer o pó? Quer dizer assim, que a comida dela vai ser encontrada gratuitamente em qualquer lugar do mundo. Então, ela vai estar sempre rica. E não vai rezar. Para nunca precisar rezar, que Deus não quer ouvir a reza dela de tão ruim que ela é. Mas aí já não é uma pessoa... Não que riqueza não seja bom. Não. Riqueza Mas é bom. A Se pessoa... você usa, né, para coisa sim, mas naquele caso era uma cobra. Sim. Ou seja, um ser humano, não importa quem, Hashem, Deus, ele quer ouvir a sua reza. Então a pessoa já parte nesse pressuposto que, olha, no subconsciente dele, Deus é ruim. Então ele fala, tudo que eu rezar não vai adiantar, porque ele é ruim mesmo. Ele só pediu para eu rezar para perder tempo aqui, para ficar... Para me humilhar. Para me humilhar, para me martirizar, que é para fazer eu sofrer. Aí aí ele já reza já sem fé, sem acreditar que essa reza vai fazer alguma coisa. Ou seja, o conceito que essa pessoa tem de Deus, que ela acha que Deus é ruim, não é uma coisa dela, é uma coisa do país. Então, a gente tem que tirar essa mentalidade do nosso histórico, porque a gente pegou a influência do país que a gente se encontra. Nós temos que tirar isso da nossa cabeça. Tem que colocar na sua cabeça que Deus é a essência do bem. A natureza do bem é fazer o bem. E que não tem como mudar isso. Deus não tem como mudar a própria essência. Uma vez estava no Heider, lá em Israel, fui professor em Yeshiva há 18 anos. Isso é chamado de Heider. É até 12 anos de idade. Depois tem Yeshiva Ktaná, de 13 anos até 16. Depois Yeshiva Gdolá. Eu estava no Heider. Uma vez uma criança me fez uma pergunta, eu me lembro da cara dessa criança fazendo essa pergunta. Ele perguntou, será que Deus consegue fazer tudo de verdade? Aí eu falei, claro que sim. Aí ele me perguntou, então ele consegue fazer uma pedra que nem ele consegue carregar? Aí eu falei, sim. Deus consegue fazer uma pedra que nem ele consegue carregar, mas por causa que ele consegue fazer tudo, ele consegue até carregar a pedra que ele próprio não consegue carregar.
A criança ficou feliz. O assunto terminou. Eu ia falar para ele, tem uma coisa que Deus não consegue fazer de verdade. Que Deus é a essência do bem. Ele não tem como trocar isso e se tornar a essência do mal. Isso ele não pode fazer. Ele não tem como fazer. Ele não consegue fazer de verdade. Então, se a sabedoria divina diz o Rambam, Hashem, Deus, a sabedoria dele é uma coisa só. Se a sabedoria divina determinou que o certo é o bom, é o bem, e o errado é o mal, não tem como Deus mudar isso. Então, na prática, se a pessoa está na depressão, ele acha tudo que ele fizer, Deus não vai olhar para o que ela está fazendo, e não adianta ela fazer nada, e na hora que ela faz a coisa ruim, ela fala, uau, agora me compliquei. Porque agora, olha, ele estava esperando fazer essa coisa ruim tanto tempo, até que agora dei prazer para Deus que agora ele vai me dar um castigo desses. Vai punir. Punir, eu tenho que me martirizar, e se eu me punir, aí ele não consegue me punir, que eu já estou punido e tudo isso. Continuamos nossa aula no mérito da elevação da alma do pai da Larissa. Então, Ava, muito interessante essa questão de punição, né? E uma coisa interessante de se falar dentro desse tema da punição é que o luto, conforme o judaísmo, como que é o luto? Quanto tempo a pessoa precisa ficar de luto e o que envolve esse sofrimento? Porque às vezes as pessoas se punem demais, ficam num luto prolongado e até gera depressão, gera mal-estar na família. Tem pessoas que até adoecem quando algum ente querido morre, porque está ali num estado de punição, né? Se punindo porque está sem a pessoa, que a pessoa não está mais. Então, né? Eu acho que é interessante entender e saber como que a Torá explica isso pra gente. Muito boa pergunta. O assunto de se martirizar também é característica da mitologia do cristianismo, que é derivada da mitologia e não é derivada do judaísmo. Vocês vão ver, você entra no hospital. Hospital, qual é o objetivo do hospital? Te curar. E o que você vê na entrada do hospital? Tem a pessoa pregada lá na madeira, pingando, morrendo com aquela coroa de espinhos e toda aquela tortura, aquela coisa horrível. Aí você fala, peraí, entrei no hospital, primeiro que não avisam que vai ter cenas de violência para as crianças fecharem os olhos, pelo menos. Ou segundo, te coloca uma estátua dessas logo na entrada principal. Então, toda essa mentalidade e uma observação. Desculpa Sim. lhe cortar, mas eu lembrei do Rebbe. Aqui, nosso querido Rebbe. O Rebbe, uma vez, ele foi numa casa num lugar um hospital, né? Uhum. E o nome do hospital era para doente. Tipo assim, era um nome de doente. Não vou lembrar bem agora. E Beit Holim. E aí ele pediu para trocar. Beit Refá. No lugar de colocar a casa dos doentes, colocar o nome do Exatamente. hospital. O nome do hospital era a casa dos doentes, ele falou para colocar a casa da cura. Porque, na verdade, né? Você vai lá para se curar. E aí o que acontece? Toda essa mentalidade de martírio, de flagelo, assim, de autopunição, e ela influencia 100% todos os estágios da vida da pessoa que recebeu essa influência. Então, você entra no hospital, a propaganda do hospital devia ser a cura, como você falou. Uhum. No lugar disso te mostram pessoa lá pregada com prego na madeira e sangrando, e não te avisam que você vai passar por cenas de violência e crianças veem isso, ficam traumatizadas. Então, isso está na cultura do povo. Então, assim, determinando o fato. Quando a pessoa morre, quer dizer que a alma deixou o corpo. Naquele corpo não tem mais alma. E isso quer dizer que a pessoa faleceu. O Zohar fala que, para o bem dessa pessoa, muitas vezes, ela se reencarna imediatamente. Quer dizer, enterrou o corpo, aquela pessoa já se reencarna. O que quer dizer se reencarna? Tem um embrião sendo fecundado, de repente a fecundação dá certo, porque se Deus coloca a alma, o óvulo se torna um embrião. Então tem um óvulo sendo fecundado, aquela alma entra naquele óvulo
e vai se tornar um embrião, vai se tornar uma nova pessoa. Então, esse que está sofrendo... Vai chorar por quem? Vai Tá chorar chorando por porque quem? ele tem que estar feliz, que ele já, graças a Deus, Já reencarnou, já É. tá. Então, tem casos que a pessoa não precisa se reencarnar de novo, já fez tudo o que precisava fazer, ela vai para um paraíso. Então, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele deu um ênfase nisso. Ele falou, se alguém ficar triste no dia do falecimento dele, ele vai levar essa pessoa para fazer uma visita lá no céu. Quer dizer, a pessoa vai e não volta. Então, Uau! ele vai mostrar para a pessoa, você não devia ter ficado triste, porque olha o lugar que eu estou, você vai ficar triste por causa disso, que você ganhei na loteria, você ficou triste. É. Como pode ser uma coisa dessas? Ganhei um palácio e você ficou triste? Então, tinha um aluno do Arizal, que aquele aluno era a reencarnação do profeta Yirmiyahu, o profeta Jeremias, que tinha presenciado um holocausto, a destruição do primeiro Beit HaMikdash com uma quantidade de Deus me livre, de judeus que morreram naquela ocasião, naquela guerra. E por causa que a alma tem a lembrança da alma, aquela pessoa sempre estava melancólico, sempre estava triste. O Arizal falou para ele, olha, você pode ficar triste o ano inteiro, Deus me livre, mas chegou no Lag BaOmer, se você ficar triste, você vai. Aí chegou o Lag BaOmer, ele não conseguiu se controlar, ele ficou triste, morreu. Uau! A tal ponto que o Rebbe chamou para o cara e falou, se alguém ficar triste no Lag BaOmer, que é o dia que ele faleceu, ele vai querer mostrar pessoalmente para a pessoa onde ele está, para a pessoa não ficar mais triste. Só que é uma ida sem volta. Então, o que acontece na prática é que a gente tem que se lembrar que a maioria das pessoas vai para o paraíso. Por quê? Porque nós temos uma vida normal, nós fazemos coisas boas e coisas ruins. As coisas boas que nós fazemos são eternas. E por causa das coisas ruins que nós fizemos, que nem foi tão consciente assim, nós não tivemos uma educação das melhores, não fizemos as coisas ruins conscientemente, e mesmo assim sofremos tanto que o sofrimento ele zera a coisa ruim que a gente fez. E sendo que as coisas boas que nós fazemos têm muita qualidade, que a pessoa faz o bem do coração, e a coisa ruim que a gente faz não tem muita qualidade, que a pessoa não se sente bem em fazer o mal, não se sente bem em Deus me livre. Inclusive, contar para vocês uma história do Rav Moshe Weber. Ele falou sobre o faraó. Aquele lá onde? Sim, meu mashpia em Jerusalém, um grande tzadik Rav Moshe Weber. Ele falou sobre o faraó. O faraó contou o sonho para Yosef. Falou sobre vacas lindas e vacas feias. Quando ele falou sobre as vacas lindas, ele contou em resumo. Quando chegou nas vacas feias, ele falou, e feias assim, eu nunca vi em toda a terra do Egito. Aí ele se entusiasmou, ele começou a falar mais. Então, diz o Rav Moshe Weber, a pessoa ruim gosta de falar sobre coisas ruins. Gosta de ficar fazendo intriga o tempo todo. Vive na ruindade. Não foge disso, né? Não. Mas isso é uma raridade. Isso é uma raridade. Quer dizer, uma pessoa que a vida inteira ela vive nessa... É uma raridade. A maioria das pessoas tem dó do outro, não quer fazer uma intriga para alguém, não quer maltratar alguém, não quer causar um problema para alguém. E a gente sofre, então o sofrimento, já o mal que a gente faz não tem qualidade nenhuma. É um mal que se você tivesse que vender ele, você ia morrer de fome. É um mal sem qualidade. O bem que a gente faz é do fundo do coração, que você quer o bem da outra pessoa. Então, as nossas maldades, que elas já não têm qualidade nenhuma, os sofrimentos que a gente sofre, os sofrimentos apagam as coisas ruins que a gente fez. Então, graças a Deus, podemos ficar tranquilos. E se você não quer sofrer, você não faz coisa ruim, começa a fazer a coisa boa. Eba. Porque toda vez que você faz uma coisa ruim, automaticamente, Deus sendo a essência do bem, ele vai ter que fazer você retificar aquilo. Né? E não é um castigo, ele quer que você retifique. Então, se você não começar a agir de forma diferente, o que ele vai te mandar, o que você vai ter que viver são coisas ruins para poder pagar aquela ação que você está fazendo ruim. Então, a gente tem que sempre viver de uma maneira que a gente possa cumprir mitzvot,
pensando nisso, né? Porque esse é o nosso objetivo aqui, é isso que nós viemos fazer nesse mundo da ação, e fazer o bem o tempo inteiro, procurar agir de uma forma que você não prejudique primeiramente, né, você mesmo, porque você é o maior prejudicado quando você, né, Maba? Quando você Sim. faz mal pro outro, você tá prejudicando quem? O outro ou você? Você próprio, Sim. né? Porque você vai sofrer, a outra pessoa tem a relacionamento dela com a Kadosh Baruch Hu. Então, assim, sofra o que tiver que sofrer, mas não sofra eternamente pelos seus entes queridos, né? Tudo tem um limite, a gente tem que ir pela Torá. Vou falar sobre esse limite. Então, por exemplo, o assunto é assim: se você faz uma coisa errada, não importa se você fez a coisa errada contra você própria ou contra o outro. A pessoa resolveu assassinar, ela resolveu se assassinar. Não importa se ela se assassinou, se ela se matou, se suicidou, é um assassinato muito mais grave do que se ela matou o outro. Então imagina alguém causar uma tristeza para o outro. Imagina a pessoa que nos deixou fisicamente, a pessoa que faleceu, ele está lá no céu. E imagina se, Baruch Hashem, Hashem faz um milagre que ele não está sabendo o que está acontecendo aqui, mas imagina se ele soubesse o que está acontecendo aqui, que alguém está sofrendo, está se maltratando, está perdendo a saúde, está perdendo a imunidade do corpo, está deixando de viver por causa dele. É. Então a gente tem que fazer coisas boas no mérito da elevação da alma. Agora, se você está aí numa depressão por causa disso, isso não é mérito nenhum para aquela alma lá em cima, Deus me livre. Então, o que você tem que fazer com muita alegria, você tem que fazer coisas boas no mérito da elevação da alma do ente querido, coisas positivas. O luto no judaísmo, ele tem um limite. Ou seja, assim, a primeira semana é a semana que, de uma maneira genérica, a alma ainda se encontra nesse mundo, ela está fazendo uma despedida, um desapego. Então ela vem visitar a casa dela, ela vai visitar o lugar onde o corpo dela está enterrado. Então é uma semana que nós estamos tristes pela pessoa ter nos deixado, e ela está triste porque ela está vendo que nós estamos tristes. Mas depois disso, essa alma entrou no paraíso. Então você tem que fazer coisas boas no mérito da elevação dessa alma. Cada coisa boa que você faz, você tem a intenção que você está fazendo essa coisa boa para que o seu ente querido tenha uma subida maior no paraíso, e isso é o que a gente tem que fazer. Quer dizer, viver pela pessoa, né? Exatamente, ou seja, fazer coisas boas no mérito da elevação da alma dessa pessoa. E umas palavrinhas da nossa diretora. Então, fazer o bem, porque, por exemplo, quando a pessoa vai embora, ela não tem mais como fazer nada, cumprir mitzvot, ela não tem como fazer as coisas para Hashem. Para ela, para ninguém. Então, o que acontece? A gente aqui que ficou, que é parente, que é próximo, até um amigo, você tem que fazer coisas boas por ela, sabe? Dar continuidade, dar vida. Como que uma pessoa continua viva nesse mundo? É por aquelas coisas que ela fez e porque pelo legado que ela deixou. Hoje você fala dela, hoje você está aqui dando uma aula, né? Fazendo oh, me fugiu a palavra agora. Dedicando, né, uma aula para a elevação da alma do seu pai. Então, assim, você está fazendo uma coisa boa por ele, que ele não pode mais fazer, você pode. Então, é isso que a gente tem que fazer, olhar para aqueles que foram com amor, sofrer o tempo que a Torá nos permite sofrer, não mais que isso, e fazer o bem. Um beijo no coração de todos vocês, tudo de bom, muita saúde, muita alegria, muito sucesso, e um abrahá do Ilan. E Atzlachá, Briut, Parnassá, Beshefá. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro e felicidade judaica de toda a família. Grandes milagres e em grande estilo. Vamos, alegria todo dia e parou nada de tristeza. Amém. Atzlachá, Briut, Parnassá, Beshefá. Muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro. Felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo que
a alma tenha uma grande subida. Amém. Amém. E que esse seja o primeiro dos méritos dela lá em cima, mas que Amém. tenha continuidade. Continuidade, verdade. Amém. Legal, tudo.